É uma grande alegria nós estarmos reunidos esta noite, em nome de Jesus. Com certeza é um privilégio que Deus nos concede quando nos reunimos para a glória dele. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quero saudar a todos os visitantes aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Esse é um texto muito conhecido das Escrituras, você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter lido, ou já deve ter ouvido muitas pregações sobre ele. Ezequiel capítulo 37. Mas é um texto que Deus falou ao meu coração esses dias e eu quero compartilhar com a igreja com alegria esse texto. Vamos começar a leitura em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e o fiz, seus companheiros, palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Nós estamos aí com pelo menos 3 famílias que não puderam estar conosco hoje por questão de enfermidade, forte gripe pegando os irmãos. Então vamos orar pela vida do Rodolfo e da família do Rodolfo. Vamos orar pela vida do pastor João também, que não pôde vir, e da família dele por questões de enfermidade também. E vamos orar pela vida da Germina e da família da Germina, que também não puderam vir por questões de gripe forte. Vamos orar por eles e pelos demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite aqui. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos.
Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome sobre tudo e sobre todos. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida desses irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Abençoe, Senhor, a vida do pastor João, sua família. Abençoe a vida do Rodolfo, sua família, a vida da Germina, sua família, o Luiz. Estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai, para que haja, Senhor, cura, para que haja completa restauração da saúde, para que haja, Senhor, ó Deus, a glorificação do teu nome na cura e na bênção do Senhor. Restaura-lhes a saúde completamente, que eles possam estar conosco nas demais reuniões da igreja. Estenda as tuas mãos sobre os demais irmãos que também, ó Deus, não puderam estar conosco aqui, seja por uma questão de enfermidade ou qualquer outro motivo, que o Senhor possa restaurá-los, fortalecê-los. Abençoa-nos agora na reflexão da tua palavra que vamos fazer, ó Deus. Pedimos a tua presença, pedimos a ação do teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale conosco nesta palavra. Abençoe os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão acompanhando pela internet, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome somente. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, irmãos, essa noite eu quero meditar com a igreja um pouquinho sobre esse conhecido texto de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel era um profeta de Deus que está situado entre os anos de 595 a.C. até 574 a.C., portanto, no século VI a.C. Ele viveu naquilo que nós conhecemos na história do povo de Israel como o período do exílio babilônico. A sua profecia, principalmente a do capítulo 37, que nós lemos, é um convite à esperança para o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha passado por um período muito triste na sua história. O rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém no ano 586 a.C. e ele destruiu o templo de Jerusalém, que era o local de culto do povo de Israel. Ele destruiu a cidade, os muros de Jerusalém, e ainda como se não bastasse, ele levou uma grande parcela da população como escravos, cativos, para o reino da Babilônia. A Babilônia, ela fica situada onde hoje nós temos o atual Iraque, era ali daquela região, perto do Golfo Pérsico. Então, Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia. Imagine a situação do povo de Israel. A cidade principal de Israel, que era Jerusalém, capital de Israel, estava destruída. O templo, que era o único lugar onde se fazia o culto e a adoração a Deus em Israel, estava destruído. Os utensílios do templo foram roubados e o povo ainda foi levado cativo. Então vem essa profecia de Ezequiel, e é a profecia que a gente conhece como a profecia dos ossos secos. Essa profecia é claramente para Israel. Eu não gosto de fazer uma aplicação direta em circunstâncias que são muito claras para Israel, para os nossos dias. Mas esta profecia, ela me parece de uma amplitude maior. Então, essa profecia é claramente, a princípio, para Israel, e ela vai falar sobre a restauração de Israel como nação. Quando olhamos para o vale de ossos secos,
e toda essa realidade profética, nós podemos ter aqui alguns olhares importantes. Aqui se destaca 3 aspectos que podem ser analisados na compreensão do texto. Primeiro é o que nós temos, qual é a situação do texto, qual é a situação do povo de Israel. Um segundo momento, a gente pode entender o que levou os israelitas a ficar naquela situação na qual eles estavam quando a profecia foi dita. E depois, um terceiro momento, o que teria que acontecer ou o que iria acontecer a partir da profecia com o povo de Israel. Então, 3 aspectos básicos que vão nortear a nossa reflexão. Primeiro, o que nós temos em Israel. Segundo, o que levou eles a estar daquela maneira, por que eles chegaram daquela maneira. E terceiro, o que teria que acontecer para mudar o quadro. Então vamos observar esse texto com um pouco de calma hoje, para a gente entender com mais profundidade. O que temos aqui? Qual é a situação presente que Ezequiel encontrou em Israel e que gerou essa visão e essa profecia do vale de ossos secos? Como vocês acompanharam, Ezequiel está ali e Deus leva ele a um lugar onde ele contempla muitos ossos secos espalhados por um local, um vale. E Deus diz para ele: será que podem viver esses ossos? E ele diz: tu o sabes. E Deus manda que ele profetiza sobre os ossos, e quando ele começa a profetizar, então os ossos se juntam osso ao seu osso, e começam a vir tendões, começa a vir carne, começa a vir pele, e o corpo se forma novamente naqueles ossos. E aí Deus fala: profetiza agora o Espírito para que venha. E vem o Espírito, eles se tornam vivos e se levantam como um grande exército. E Deus disse: eu vou fazer isso com Israel. Então aqui nós temos isso, no 37, 1-2, ele vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. Então aqui nós temos um vale, e o vale pode representar um período de depressão, porque geograficamente nós temos metáforas, nós temos ilustrações. As montanhas, geralmente, elas representam um período de vitória e de glória, mas os vales representam o período de depressão e muitas vezes um período de derrota. Então é interessante observar que a visão vai acontecer não numa montanha, que representaria talvez um período de bênçãos e de vitória sobre Israel, mas vai acontecer num vale, que representa um período de depressão e de derrota. A imagem de um vale aqui me parece proposital. Mas como se não bastasse a questão do vale, nós temos também aqui a imagem dos ossos espalhados por esse vale. E ainda a afirmação categórica de que esses ossos estavam muito secos. Ou seja, não eram ossos assim que havia ainda uma presença de carne, alguma coisa que pudesse aparentar algum tipo de vida ali, mas eram ossos sequíssimos, ossos que eles encontraram ali e que estavam muito secos. Então essa combinação de imagens me parece mostrar claramente a situação do povo de Israel. Ou seja, como vivia o povo de Israel naquela época? Uma situação, uma posição de derrota, e não só de derrota, mas uma posição de completa falta de vida, absolutamente mortos, emocionalmente, espiritualmente, eles estavam mortos. Ossos falam de morte. Os ossos só aparecem depois que a gente morre. Ossos falam de morte. A falta de vida espiritual em Israel era notável. O templo estava destruído,
os israelitas tinham sido levados prisioneiros, cativos, a cidade estava destruída, tudo era derrota e morte sobre Israel. E os ossos são retratados como bem secos, ou seja, eles estavam mortos e estavam mortos para valer. Não estavam assim mais ou menos mortos, eles estavam muito mortos, se é que a gente pode usar essa expressão. Os ossos são o retrato da morte, mas os ossos traziam também um memorial, porque ossos são memórias do que um dia já foi vivo. Ossos são memórias. Quando você encontra ossos em algum lugar, seja de um animal, seja de uma pessoa, você vai perceber ali e vai pensar: olha, alguém ou alguma coisa já esteve vivo e agora não está mais. Ossos são memórias. Se há ossos, um dia já houve carne, já houve nervos, já houve tendões, já houve órgãos, já houve vida, já houve tudo isso. Aqui nós temos uma situação de derrota e morte, mas também temos uma situação de memória do que um dia já foi. Ainda para o povo de Israel, os ossos representavam algo imundo do ponto de vista espiritual. Pela lei de Moisés, ninguém podia tocar num cadáver, ninguém podia tocar em ossos, porque isso representava uma contaminação espiritual. Então Israel estava não só morto, Israel estava vivendo um período agora de memórias do passado, do que um dia foi vivo, mas ao mesmo tempo Israel também estava imundo espiritualmente. E aqui nós vamos para outra questão. Primeiro, a questão da situação. A situação é de depressão, é de morte, é uma situação de memória do que um dia já foi vivo, é uma situação de imundície espiritual. Mas aí vem a outra situação. A outra situação é a pergunta: o que levou Israel a estar desse jeito? Se ele foi vivo, o que levou ele a estar morto agora? Se ele foi santo, o que levou ele a estar agora imundo? Se ele outrora estava vivendo bem, o que agora? Porque agora só restam memórias de um passado. Por que temos esta situação catastrófica no povo de Israel? O que levou eles a isso? E quando você lê a história bíblica de Israel, você vai notar que Israel era uma nação da promessa, que havia promessa sobre o povo de Israel na vida de Abraão, mas para que o povo de Israel existisse como nação, Deus teria que tirá-los do Egito, e assim o fez com Moisés, os libertando da condição de escravidão dos egípcios. E a partir daí nós temos o povo sendo levado por Moisés e finalmente possuindo a terra prometida com Josué. Está lá no Antigo Testamento. Mas havia um pacto estabelecido entre Deus e o povo de Israel, e o pacto era de que Israel deveria ser uma nação santa, uma nação diferenciada. Israel não podia se corromper como as outras nações eram corrompidas nos seus pecados. Mas aí a gente começa a perceber, quando vai lendo a história de Israel na Bíblia, a gente começa a perceber o que aconteceu. O que aconteceu foi que Israel acabou se corrompendo com as nações vizinhas. Eles se contaminaram e começaram a servir deuses estranhos, os deuses daquelas nações. Israel foi se afastando de Deus, ele abandonou o Senhor. Israel foi sendo seduzido pelos outros deuses. E pasmem vocês, os israelitas chegaram a sacrificar seus próprios filhos a deuses estrangeiros, porque era assim que as outras nações faziam. Eles tinham seus ídolos de metal
e colocavam fogo debaixo daqueles ídolos de metal. O ídolo era oco por baixo, aquele ídolo de metal esquentava e ficava em brasas, e os pais então pegavam seus filhos recém-nascidos e ali colocavam naquele ídolo para morrer assado, sacrificavam os filhos. Israel chegou a fazer esse absurdo de sacrificar os próprios filhos a deuses estrangeiros. Então Deus vai enviando os profetas para alertar o povo de Israel da sua condição de miserabilidade espiritual, mas eles não deram ouvidos à voz dos profetas, e em 722 a.C., Deus vai levantar os exércitos da Assíria e vão destruir o reino norte de Israel, e vão destruir a capital do reino norte, que era Samaria, e levar os judeus para o cativeiro. E aí ficou só o reino sul, mas o reino sul estava envolvido demais com o pecado para abandonar o pecado. Então Deus levanta homens segundo o seu coração para fazer algumas limpezas em Israel, ali em Judá, no reino sul. E o último, que a gente chama de reformador de Judá, foi o rei Josias. O rei Josias está aí entre 640 e 609 a.C. Foi uma reforma maravilhosa que Josias fez. Limpou Israel dos deuses estrangeiros, destruiu os altares, acabou com toda aquela idolatria. Mas logo após a morte de Josias, o povo já estava se corrompendo novamente. E pouco tempo depois da reforma de Josias, pouco mais de 20 anos depois da morte de Josias, aconteceu o pior. Deus levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade e levou os israelitas cativos em 586 a.C. Então, a situação do povo na época de Ezequiel era só ossos. Eles estavam mortos. E o que levou eles a morrerem foi a infiltração do pecado no meio do povo. Foi o afastamento gradativo que eles tiveram de Deus. O que levou eles a ficar só ossos diante de Deus foi a prática da desobediência e do pecado deliberada entre a nação de Israel. Foi a perda de vida, porque eles perderam a vitalidade espiritual, perderam a presença de Deus e perderam a vitalidade espiritual, e assim ficou restando só ossos, ou seja, só restaram as lembranças do que um dia foi a poderosa nação de Israel. Hoje de manhã eu estava lendo na minha leitura habitual, e eu nem acredito em coincidência, porque acho que foi direcionado por Deus a leitura sequencial, e justamente a minha leitura sequencial caiu no Salmo 137, do verso 1 em diante, e eu li esse salmo, achei tão maravilhoso, porque ele fala justamente dessa época. Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, olha os judeus falando, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. A saudade, só estava o osso, olhava para o osso, para o túmulo, e sentia saudade do que um dia eles foram. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, os instrumentos estavam todos pendurados, não estavam sendo usados. Ali os nossos captores, diz o Salmo, pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E o Salmo continua dizendo: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Estamos presos aqui, como é que nós vamos cantar? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então aqui é um salmo que eles estão cantando ou estão falando na época em que eles estão no cativeiro, ou seja, está expressando a falta de alegria, porque a música é uma expressão de alegria, está expressando luto no coração do povo de Israel.
O que nós temos aqui em Israel? Só há lembranças e lágrimas. A vida do povo tinha se esvaído, tinha desaparecido a vida. Eles estavam num vale de ossos secos. Não havia júbilo, não havia cântico, os instrumentos estavam aposentados, não havia músicas de alegria. Então, primeiro nós vimos a situação e o porquê chegaram a esta situação. E aqui vem a terceira questão em que eu quero enfocar essa noite. O que teria que acontecer para mudar o quadro desta situação? Então, após pensar na situação atual de Israel naquele momento, e o que levou Israel a ficar como estava, agora nós temos o que precisaria acontecer para haver uma mudança. Ezequiel 37, do 3 ao 10, vai responder esta questão. Ele me perguntou, o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farão aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve barulho, um som de chocalho, os ossos se ajuntaram osso com osso, e aí eu olhei, e os ossos ficaram cobertos de tendões, de carne, e os ossos ficaram cobertos de pele, mas não havia espírito neles. Então o Senhor disse: profetiza ao espírito, e ele profetizou, e o espírito entrou neles, e eles se tornaram um exército vivo. Primeiro vem a pergunta a Ezequiel, a partir da constatação da situação calamitosa em que estava o povo. Quando Ezequiel olha para aqueles ossos secos, a partir da constatação do que os levou a estar naquela condição, agora vem a primeira pergunta a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E ele respondeu: o Senhor, o soberano Senhor, só tu sabes. A primeira pergunta é: há possibilidade de mudança? Há possibilidade de vida novamente? Há possibilidade de transformação no quadro calamitoso? E sabiamente o profeta remete a Deus a resposta. Ele diz: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele se volta para Deus, porque só a soberania de Deus poderia mudar aquela situação, porque só Deus poderia reverter aquele quadro calamitoso na vida de Israel. E o que precisava para reverter aquele quadro? Precisava começar com a confiança. Ter confiança na possibilidade de mudança. Deus faz uma pergunta provocativa àquele profeta: será que podem viver novamente esses ossos? Há uma pergunta de Deus provocando uma resposta. Era preciso ter confiança na possibilidade de mudança. Ter confiança de que, apesar de serem somente ossos sequíssimos, Deus poderia mudar aquele quadro. Agora, não era o homem que poderia mudar o quadro do Israel morto. Não eram armas, não eram exércitos. Os homens nada poderiam fazer por uma nação que só restava ossos. Só Deus podia fazer alguma coisa. Mas além disso, vem agora a ordem. Primeiro a pergunta: você crê que pode mudar? Segundo vem a ordem. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos:
farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele profetizou, e isso aconteceu. Então, além de crer na possibilidade de mudança e crer que Deus poderia mudar aquela situação, reverter aquele quadro impossível aos homens, havia a necessidade não só de crer, mas havia a necessidade da ação, havia a necessidade de Ezequiel profetizar. Profetiza. Havia a necessidade da profecia. Profetize. A profecia é a palavra de Deus. E quando Ezequiel começou a profetizar, ele disse que a palavra vai trazer a carne, e a palavra trouxe a carne, trouxe os nervos, trouxe a pele aos ossos que estavam juntados. Não era só crer, é possível reviver esses ossos, tu sabes, então profetiza. E ele começou a profetizar, e aquilo começou a mudar completamente. Imagine vocês o quadro desta visão, um profeta profetizando em cima de ossos sequíssimos, e dizendo: retornem, retornem, pele, osso, retornem ao seu lugar, nervos, tendões, e aquilo tudo começa a mudar. A palavra faz mudar. Mas a palavra enviada ainda precisava de uma outra realidade maravilhosa. Havia agora não só ossos, mas havia carne, tendões e pele, mas faltava ainda uma coisa. O que faltava? Faltava o espírito, faltava a vida. Já muita coisa tinha sido mudada pela palavra, mas ainda não estava completo. A palavra também iria chamar o Espírito. E no verso 9 e 10 nós vamos ler: a seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. E Deus vai continuar dizendo nos versos 12 em diante: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz a seus companheiros. Palavra do Senhor. Amados, agora vai começar a mensagem. Eu acho que vocês já entenderam a mensagem dessa noite. Esse texto fala sobre Israel, inevitavelmente. Porém, num aspecto mais amplo, partindo do princípio de que Israel, no Antigo Testamento, é uma figura da igreja. Israel é uma figura da igreja, e que a história de Israel tipifica muitas vezes muitas coisas na vida da igreja. Então eu gostaria de analisar essa profecia e fazer algumas aplicações para a vida da igreja. Apesar desta profecia retratar e se dirigir a uma realidade específica da nação de Israel na história, eu não posso deixar de notar que Israel é também, em muitos aspectos, uma figura da igreja. E sendo assim, muitas vezes a história simplesmente se repete. Por isso, assim como Israel um dia esteve, também creio
que, de forma geral, a situação da igreja contemporânea é similar. Estamos vivendo um período de ossos secos. E esses ossos representam a morte. Aquilo que um dia já foi vivo, atuante e poderoso, hoje pode ter se transformado tão somente em uma religião morta, fria e ineficaz. Os ossos estão expostos, e não só ossos, mas são ossos bem secos. Quantas pessoas vivem uma vida espiritual seca, sem vida, sem ação, sem reação, sem poder, sem movimentação espiritual. A vida espiritual de uma pessoa pode ir se secando a ponto de realmente minguar e até desaparecer, à semelhança daqueles ossos. E aí fica a pergunta: onde está a vida? Às vezes a gente vai em alguns lugares, se relaciona com pessoas que se dizem cristãos, mas fica sempre uma pergunta: parece que não estou vendo vida. Onde está a vida da igreja? Onde está a vida espiritual da pessoa? O vale, a derrota em que muitas vezes se encontram as pessoas, mostra que o quadro recente é de derrota espiritual. E aí, quando a gente olha para os ossos, o que nos resta é a memória daquilo que já foi. Quando a gente lê, irmãos, a história dos avivamentos da igreja, e eu estou me acabando naquele livro, porque eu estou lendo muito devagar, porque eu estou lendo sobre o avivamento na história do século XVIII, do século XIX, do começo do século XX. E quando a gente lê a história dos avivamentos da igreja e olha para a nossa realidade hoje, pode ser que o que a gente contempla seja somente ossos. Porque a semelhança de Ezequiel, que estava contemplando os ossos daquilo que um dia tinha tido vida, agora em Israel só havia lembranças dos períodos em que as harpas tocavam alegremente louvores a Deus. Da mesma forma, a história da igreja mostra que hoje nós temos muitos ossos daquilo que um dia já foi vivo. Nós acabamos vivendo de memórias de um passado glorioso. Eu leio aquele livro e digo que Deus, não é possível que isso aconteceu. Eu tenho 50 anos, 52 anos, 40 de crente. Eu nunca vi essa realidade que esse homem está escrevendo nesse livro. Não é possível que isso aconteceu. Isso deveria representar para nós uma tristeza muito grande. Porque da mesma forma a igreja, a história da igreja mostra que hoje, às vezes nós acabamos vivendo só do passado. E de alguma forma, o que temos se tornou imundo. Por isso, há um clamor de Deus no meu coração: nós não podemos permanecer nesta impureza espiritual. Israel se resumia a ossos secos e impuros, e muita gente está diante de um quadro de morte, de apenas memórias do que um dia já foi e de impureza espiritual. Mas semelhante à visão dos ossos secos de Ezequiel, esse quadro vai nos trazer a pergunta: o que levou a igreja a isto? O que levou a gente a isso? O que leva a gente às vezes a passar de um estágio de vida, de corpo, de sentir a presença de Deus, de orar, de buscar o Senhor, de estar cheio do Espírito Santo, a um quadro de depressão, de morte, de miséria espiritual? O que leva a este quadro? O primeiro passo é a contemplação da situação real que nós estamos olhando.
O segundo passo é a pergunta: o que levou a essa situação? E a semelhança de Israel, a nossa história não parece diferente. O pecado foi entrando aos poucos, se infiltrou às vezes em nosso meio. E como isso aconteceu? Aquilo que deveria ser abominável, aquilo que deveria ser repugnante para as pessoas, aos poucos foi deixando de ter esse odor fétido. A gente começa a olhar o que os outros povos sem Deus fazem, o que eles acham das coisas, como eles pensam da vida, e isso às vezes começa a nos parecer interessante. Então, pouco a pouco, aquilo que deveria ser repugnante começa a perder o aspecto da repugnância. Por exemplo, alguém que vai trabalhar com cadáveres, se qualquer um de nós que não tem talvez este hábito for mexer com um cadáver, aquilo parece repugnante. Mas se você trabalhar numa funerária e for lidar com cadáveres 8 horas por dia da sua vida, aquilo que é repugnante, de repente começa a perder esse aspecto da repugnância. Você olha, já não perde mais o almoço. Você trabalha com cadáveres, cortando cadáveres durante a manhã, para de cortar os cadáveres, lava a mão, senta ali e come um lanche, tranquilamente. Porque aquilo que era repugnante, deixou de ser tão repugnante, pelo contato. Às vezes é assim com o pecado, aquilo que deveria ser absolutamente repugnante para nós, de repente, a gente vai começando a se acostumar, e depois aos poucos, já não tem mais a rejeição que tinha antes, e aí a gente vai mudando, às vezes vai mudando os nomes, vai adaptando os conceitos, porque os nomes têm um poder grande de mutabilidade na mente da gente. Se a gente muda o nome, parece que não tem mais tanto. Antes era pecado, depois começou a ser erro. Erro parece que não é tão pesado quanto pecado. A gente vai mudando os nomes, vai adaptando os conceitos, e de repente a gente acha muito pesado alguns termos que antes a gente usava. Você já viu? Não muda direto na sociedade? Usava esse termo, agora não pode mais falar assim. Por que não pode? Não, porque agora mudou o termo. Agora aquele termo era muito pesado, não pode mais. E aí a gente começa, de repente, depois de mudar os termos, começa a classificá-los de preconceituosos, de fundamentalistas, de radicais. E aos poucos aquilo vai chegando, e o que antes era inconcebível, agora se torna aceitável. Esse é um passo importante. Quando o inconcebível se torna aceitável. Podemos fazer uma mensagem sobre isso. Já me deu uma outra mensagem aqui. E depois de aceitável, ele não só fica no aceitável, ele passa a ser praticável. E depois, quando vimos, já não só o tínhamos como normal, mas também praticávamos, e não só praticávamos, como propagávamos aquilo, e por fim nos orgulhávamos daquilo. E assim fomos nos afastando de Deus. Nos tornamos a princípio enfraquecidos, depois doentes, finalmente seriamente debilitados, e a vida aí vai se afastando completamente de nós. Esses dias vi um post de Billy Graham, onde ele numa pregação dizia: Deus não muda. Isso Billy Graham estava pregando na década de 80, ele pregava: Deus não muda, e Deus não vai mudar para se adaptar ao seu pecado. Deus não muda. Isso vai nos enfraquecendo, nos adoece, nos debilita e de repente nos mata. Porque nós morremos em nossos pecados, perdemos a vida espiritual, e a desobediência vai se tornando
o nosso estilo de vida. Eu estou falando isso, não estou falando de cada um em particular aqui, estou falando no geral. O que pode acontecer com uma igreja, o que pode acontecer com a igreja em geral, o que pode acontecer com a vida de cada um de nós. Não só deixamos de ver as práticas como impuras, mas nos tornamos nós mesmos impuros. Primeiro, a prática é impura, depois ela deixa de ser impura para mim, depois eu me torno impuro. E aí o que resta são lembranças de um passado em que havia vida. Quantas vezes você ouve pessoas falar assim: mas quando eu me converti era tão bom, era tão um poder de Deus que caía na minha vida, que alegria que era ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 20 vezes em 2 anos de conversão. Mas e agora? Agora só ossos. O afastamento de Deus se torna algo normal e às vezes até desejável. Perdemos a força, perdemos a vitalidade aos poucos. O quadro dos ossos mostra a morte como um processo que pode começar com algo imperceptível. A morte é assim: entra um vírus imperceptível ao olho, entra um elemento, uma doença que a gente não dá conta, que a gente não nota ela, imperceptível. E ela começa, daqui a pouco ela vai se alastrando, e quando vai se perceber, já é tarde demais. E depois ela leva à convalescência, ela leva ao hospital, ela leva à morte, e da morte vai para o estado de putrefação, e começa a apodrecer, e fica só a pele, e a pele vai ficando sobre o corpo morto, e depois vai sobrar só o osso, mas é um processo, não começa no osso, começa lá atrás. O quadro dos ossos mostra que a morte é um processo que pode começar com algo imperceptível, mas que o fim dela é ossos, deixando lembranças do que um dia já foi. Os ossos têm que nos levar a repensar o caminho que trilhamos e que nos levou a esse fim. Não é simplesmente olhar os ossos, é meditar o que levou a esse fim. Ele aponta para a história de derrota até chegar à secura total e para uma vida que há muito se foi. E aí, depois da gente olhar para o quadro e termos a consciência do presente estado, e depois da gente olhar para o histórico do que nos deixou, por que ficamos assim, vem a última parte. E semelhantemente à visão dos ossos de Ezequiel, isso nos leva ao passo mais importante. E eu diria que esse é o passo mais importante e é o ponto mais importante da reflexão dessa noite. Não é só saber como estamos. Agora vem a pergunta: o que fazer? Porque depois que você se viu como está, e depois que você percebeu o que o levou a fazer isso, então vem a questão: o que precisa acontecer para mudar esse quadro? E assim como Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Semelhantemente, nós precisamos responder ao contemplar a nossa situação. Nós precisamos responder como Ezequiel, se nós cremos na possibilidade de mudança ou não. Esses ossos podem voltar a viver? Depende da sua resposta. Há possibilidade de mudança? E a resposta deve ser a mesma de Ezequiel: ó soberano, Senhor, só tu sabes. Só Deus sabe. Só a soberania de Deus pode fazer. Eu me lembrei da palavra de Jesus aos cegos em Mateus capítulo 9, verso 28 e 29, quando os cegos chegaram até Jesus pedindo a cura. Jesus lhes perguntou a mesma coisa que Deus perguntou para Ezequiel: vocês creem que eu posso fazer isso?
E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Ou seja, se cremos, pode acontecer. Não importa se temos só ossos. Se cremos, pode acontecer. Mas lembre-se de uma coisa fundamental: só Deus pode fazer o retorno. Só Deus pode fazer o milagre. Só Deus pode transformar ossos sequíssimos em gente viva novamente. Só Deus pode fazer isso. Ó soberano Senhor, só Tu sabes. Ezequiel retorna a resposta para Deus, porque só Deus pode fazer o que precisa ser feito. Não está no homem a solução, não está nos médicos a solução. Nenhum médico na história, nenhum físico, nenhum astrofísico, nenhum cientista, nenhum líder espiritual no mundo pode fazer ossos secos voltarem a ter vida. Ninguém, só Deus. Só Deus pode fazer. Eu penso, irmãos, que às vezes muita gente realmente contemplou a realidade da morte espiritual em que estão inseridos, mas aí, diferentemente de Ezequiel, eles não remeteram a solução a Deus. Tem gente tentando colar os ossos. Deixa eu resolver isso aqui. Pode? Não, espera aí que eu vou tentar, Deus. Colando os ossos com ativismos. Tem gente tentando mexer os ossos com frases feitas. Tem gente tentando preencher os ossos com palha, com manipulações, com belezas arquitetônicas. Tem muita gente tentando soprar nos ossos com boa música, com shows, com organizações humanas. Não é isso que faz os ossos reviverem. Os homens não podem fazer os ossos reviverem, não podem. A bem da verdade, por mais que as pessoas tentam manipular a situação espiritual para, de alguma forma, não, nós vamos agora criar a igreja está morta, vamos colocar um bom grupo de louvor. Se colocarmos um grupo de louvor com uma bateria arretada e gente cantando, um coral imenso, vai avivar a igreja. Não aviva. Não é grupo de louvor que aviva a igreja. Se colocarmos um bom pastor para pregar, vai avivar a igreja. Não é o pastor que aviva a igreja. Não tem líder espiritual que consiga colocar vida em ossos secos. Se construirmos um templo mega enorme, com ar-condicionado, com tecnologia do último tipo, com um grupo de jovens, adolescentes, crianças, velhos, casados, solteiros, divorciados, vivos, mortos, a gente vai conseguir avivar a igreja. Não há estratégia que consiga avivar uma igreja. Tudo que os homens fazem não passa de poeira. Não há ninguém que possa avivar os ossos, a não ser o soberano Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só Ele. Só Ele. Não adianta nos voltarmos para estratégias mil. Nós temos é que nos voltar para Deus. Temos uma única e simples estratégia: nos dobrarmos diante do soberano e clamarmos: reavive os nossos ossos secos. Só Tu sabes. Só o Teu poder pode fazer isso. Então o primeiro passo é crer que pode acontecer, confiar, não perder a esperança, mas crer que só o Senhor pode fazer, e assim nos voltarmos para Ele confiantemente. Mas depois de confiar e nos voltar para Deus como única, exclusiva solução, nós devemos, além de crer na possibilidade da mudança, crer que Deus pode mudar e só Ele, também há necessidade da profecia.
Ezequiel 37:4, Deus diz: bom, então se você crê, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É preciso a profecia. E a profecia, o que é a profecia? A profecia é a palavra do Senhor. Para mudar o quadro, só se muda com a palavra do Senhor. E é interessante porque ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Agora eu pergunto para você: um cadáver pode ouvir? Não. E os ossos? Absolutamente não. Diga para o osso: osso, ouça. É o que ele fala aqui. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Os ossos podem ouvir? Não. Mas, se for o nosso som, não ouvirá. Se for a palavra nossa, não ouvirá. Mas se for a palavra de Deus, os ossos vão ouvir. Os ossos não ouvem a nossa palavra, mas eles podem ouvir a palavra de Deus. É por isso que ao pregar aqui, nós não podemos pregar os nossos achismos, as nossas filosofias, as nossas sociologias, as nossas histórias, as nossas arqueologias. Isso nada vai mudar o quadro. Só podemos e só devemos pregar esta palavra, porque é esta palavra e só esta palavra que pode transformar a realidade da vida de uma pessoa. Só esta palavra. Profetiza. Ouçam a palavra do Senhor. E quando Ezequiel profetizou, conforme a ordem recebida, ele diz, conforme a ordem recebida, enquanto ele profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e de pele. Enquanto eu profetizava, conforme a ordem recebida. Amados, não pode haver esperança sem a palavra de Deus profetizada. A palavra de Deus profetizada, preste atenção, não é usar uma frase feita que hoje em dia os evangélicos usam. Eu profetizo sobre a tua vida. Não é disso que nós estamos falando. Não é isso. Você não tem que ficar profetizando. Eu profetizo. Se você está profetizando sobre a vida do irmão, não é isso. É a ordem recebida. A profecia aqui é a palavra de Deus falada, ensinada. A palavra profetizada é pronunciar aquilo que Deus manda pronunciar. E enquanto eu falava aquilo que Deus mandava eu falar, que era o quê? Ossos, se junte aí o seu osso. Você não pode falar o que você quer falar, tem que seguir a ordem, porque é a palavra de Deus que tem poder para restaurar ossos secos a corpos de carne, nervos, tendões e pele. Aleluia, só a palavra de Deus. A palavra de Deus, e só ela pode trazer mudança completa da situação em que nós estamos vivendo. Se é algo que nós precisamos, é da palavra de Deus autêntica, não manipulada, não inventada. Palavra verdadeira, sem rodeios, sem contaminações. Sem a palavra de Deus, os ossos continuam secos, espalhados e não há mudança. Mas com a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. A palavra precisa ser falada, pregada e ensinada. A palavra, como é que eu ressuscito a minha vida? Pela palavra de Deus. Ela precisa fazer parte de mim. Eu preciso ler, entender, pensar e praticar. Eu preciso desejar, amar, buscar e orar. A palavra de Deus. Mas a palavra enviada ainda precisava de uma outra realidade maravilhosa. Havia agora não só ossos naquele quadro, mas havia carne, tendão e pele. Mas não havia vida. Não havia vida. É claro, muita coisa tinha sido mudado pela palavra, mas ainda não estava completo.
porque a palavra também iria chamar o Espírito. E Ezequiel 37, do 8 em diante, diz: olhei aos ossos, foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir ele disse: é outro processo. Primeiro é o processo da palavra, depois é o processo do Espírito. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Glória a Deus, porque a palavra precisava também chamar o Espírito. No caso, Deus havia dito ao povo de Israel, no verso 14 de Ezequiel 37, porei o meu Espírito, diz o Senhor, em vocês, e vocês viverão. Israel só poderia ter vida novamente se o Espírito de Deus estivesse sobre eles. Foi por isso que Joel profetizou em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Então a palavra traz corpo, traz carne, traz tendões e traz pele, muda a situação, mas o Espírito opera pela palavra e traz a vida. A igreja moderna precisa da palavra e do Espírito. Não há vida se o poder do Espírito não estiver na igreja. Não basta ser um corpo, precisa ser um corpo vivo. Não basta a gente ser um corpo, a gente precisa da ação do Espírito Santo. Há duas coisas fundamentais na vida da igreja, e aqui eu encerro. Duas coisas fundamentais. Uma é a palavra de Deus ensinada, pregada e vivenciada corretamente. E outra é o poder do Espírito Santo. Se a palavra de Deus estiver na igreja, mas não tiver o Espírito Santo atuando em nós, nós vamos ser apenas corpos. Nós precisamos da palavra e do Espírito. Do Espírito e da palavra. São duas coisas. Profetiza a palavra e profetiza o Espírito. Duas coisas principais que nós precisamos. Não há como viver sem o poder do Espírito. É por isso que precisamos clamar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Tem um pentecostal aí no nosso meio. Então o que temos? Temos a conscientização do quadro, ossos secos. Temos a percepção do histórico, o que nos levou a isso. E temos atitudes sobre o que fazer. Confiar que somente o Senhor pode fazer. Nos voltarmos para o Senhor. E assim temos a profecia, palavra, e termos o Espírito. Sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nós seremos uma religião muito bem ajustada, mas morta. Precisamos desesperadamente da ação da palavra e do poder do Espírito. O Espírito atua através da palavra e a palavra fala do Espírito. Por isso Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra pregada, ensinada esta noite. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Grande é o teu nome. O Senhor nos ensinou na tua palavra a condição a que muitas vezes
chega uma vida, uma igreja, um povo, uma geração. Me parece que a nossa geração está repleta de ossos secos espalhados por todos os lugares. E o que nos levou a isso, Senhor, foi o nosso pecado, o nosso afastamento de Ti. Senhor, nos arrependemos, queremos clamar ao Senhor em arrependimento esta noite, dizendo: Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas transgressões, perdoa, Senhor, o fato de termos nos acostumado a uma vida de imundícia e pecado. Age, Senhor, na nossa vida, a partir da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer a transformação, só o Senhor pode fazer a mudança, só o Senhor pode fazer, ó Deus, aquilo que ao homem é impossível para nós olharmos para ossos secos e fazermos alguma coisa para mudar aquele quadro. Mas para Ti tudo é possível, o Senhor é o Deus poderoso, e pelo Teu poder, o Senhor pode unir osso ao seu osso, trazer carne, trazer, Senhor, nervos, trazer pele, e finalmente, pelo poder do Teu Espírito, trazer vida, Senhor. Nós precisamos. Nós não queremos viver de ossos, não queremos viver de memórias do passado, não queremos viver, Senhor, das histórias de avivamento do passado. Faça a nossa vida ser uma história de poder e de graça na unção do Senhor. Faz de nós homens e mulheres que levantem bem alto a Tua palavra e tenham uma voz, Senhor, para Te adorar e para Te louvar. Faz de nós, Senhor, baluartes da justiça. Faz de nós, Senhor, bandeiras vivas da Tua palavra poderosa. Faz de nós testemunhas poderosas, Senhor, na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Renova em nós a unção do Espírito, renova o poder do Espírito Santo em nós, renova a vitalidade da igreja em nós. Onde está a vida da igreja? Faz fluir em nós, ó Deus, faz fluir como um rio, Senhor, a vida da Tua igreja. Faz, Senhor, fluir através de nós a unção do Teu Espírito. Faz fluir em nosso meio o poder do Espírito Santo. Reaviva o Teu povo, ó Deus, reaviva estes ossos secos que precisam desesperadamente da ação do Teu Espírito. Renova em nós o fôlego de vida, sopra em nós o poder do Espírito Santo, sopra em nossa vida a ação do Espírito, Senhor. Faz em nós, ó Deus, a vitalidade voltar, a vida, Senhor, exuberante, Senhor, vazar pelos nossos poros. Faz de nós, homens e mulheres, cheios do brilho do Teu Espírito, da unção de Cristo Jesus. Faça de nós, Jesus, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nós clamamos ao Senhor esta noite, clamamos por um avivamento, clamamos por uma restauração, clamamos pelo Espírito, Senhor, clamamos pela convicção de pecado, clamamos, Senhor, pelo temor do alto céu, clamamos, Senhor, faz de nós uma igreja operante, cheia do poder do Teu Espírito. Arranca a frieza espiritual, arranca a falta de vitalidade, arranca, Senhor, ressuscita os mortos em nosso meio, aviva os abatidos, levanta os caídos, transforma, Senhor, os doentes, cura, Senhor, cura, liberta, enche o poder do Teu Espírito. Precisamos de uma mudança espiritual, precisamos. Não há outra mensagem para o nosso coração que não seja a mensagem da esperança da vida eterna. Não há outra mensagem. Aviva em nós o Teu Espírito, aviva em nós o Teu Espírito, aviva a Tua obra, Senhor, no meio
Faça de nós, ó Deus, a tua boa vontade. Faz de novo a história dos avivamentos da igreja. Faça de novo na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Cantamos ao Senhor com alegria.